Bom dia, irmãos. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo do Novo Testamento. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o Evangelho de João. E antes de começar, eu gostaria de orar com você, tá bom? Vamos orar? Santo Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos conhecer mais profundamente o que o Senhor revelou aos Teus servos do passado e que ficaram registrados na Tua Palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade, que possamos aproveitá-la e que seja um momento, ó Deus, de que o Senhor fale conosco profundamente. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho segundo João foi escrito para provar que Jesus Cristo era o Messias prometido para o povo judeu. Mas João também escreve esse Evangelho tentando provar e provando que Jesus Cristo era o Filho de Deus para todos os gentios. O tema que nós encontramos no Evangelho de João é a divindade do Senhor. No Evangelho de João, aquele menino que nasceu na manjedoura, ele é apresentado como o unigênito Filho do Pai. Nenhum homem podia ver Deus. E por isso, o próprio Deus veio até nós, revelar-se através de Jesus Cristo. E os irmãos devem lembrar daquele capítulo 1, verso 1, quando a palavra diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em comparação com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João é completamente diferente na sua estrutura e no seu estilo de expor as boas novas. Embora ele apresente os fatos também em uma ordem lógica e semelhante aos demais evangelhos. Mateus apresenta o Filho Jesus Cristo como o Filho de Davi. Ele tinha o foco de escrever para judeus e ele tinha a necessidade de apresentar Jesus Cristo como aquele que era o filho do rei Davi. Lucas escreve seu evangelho apresentando Jesus Cristo como o Filho do Homem. Jesus Cristo vindo em carne, de forma humana, mas não negando em nenhum momento a santidade de Jesus. João, ele escreve seu evangelho apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus. E desta forma ele une Jesus Cristo ao próprio Pai do céu. Se os demais escritores eles se preocupam muito com Jesus Cristo em ação, no Evangelho de João nós vamos verificar que há uma preocupação do apóstolo de mostrar Jesus Cristo na intimidade, nas entrevistas pessoais. Algumas coisas nós não veremos no Evangelho de João. João, por exemplo, não registra nenhuma genealogia, como fez, por exemplo, Mateus e Lucas. João não narra o nascimento de Jesus Cristo. Afinal de contas, Jesus era o princípio, ele estava muito antes da terra e de tudo, de um universo ser criado. Ele não diz nada sobre a meninice de Jesus e também não relata absolutamente nada a respeito da sua tentação. Ele não se refere à transfiguração e não apresenta parábolas e nem descreve a ascensão de Jesus Cristo. Algumas informações importantes são necessárias quando a gente estuda o Evangelho de João. Primeiro é saber que João, o livro de João, pertence ao grupo dos evangelhos. O seu autor, João,
que era filho de Zebedeu, sua mãe se chamava Salomé, e ele era irmão de Tiago. Ele foi seguidor de João Batista, e ele foi o último dos apóstolos. Ele sobreviveu a todos os outros. A data que esse Evangelho de João foi escrito, provavelmente entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. E nessa época, todos os outros livros do Antigo Testamento já estavam escritos. E, inclusive, é bom a gente perceber que Paulo e Pedro já haviam sido martirizados por pregar o Evangelho, e todos os outros apóstolos também já haviam falecido. O lugar onde foi escrito esse Evangelho é Éfeso, a cidade de Éfeso. Após o exílio na ilha de Patmos, João volta para Éfeso e ele se torna pastor daquela maravilhosa igreja. O alvo de João, quando escreve seu evangelho, eram os cristãos da Ásia Menor. E o versículo-chave de João está lá no capítulo 20, versículo 31, que diz o seguinte. Eu queria que você estivesse com sua Bíblia aberta e me acompanhasse. João 20, 30 a 31. Diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Se a gente fosse fazer um esboço do Evangelho de João, poderíamos dividi-los em dois blocos: para que creiais e para que tenhais vida. No bloco para que creiais, nós verificamos que no capítulo 1, Jesus Cristo, João se preocupa em apresentar a encarnação de Jesus Cristo. Dos capítulos 2 a 4, é a apresentação de Jesus Cristo, onde vemos alguns fatos muito interessantes, por exemplo, o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos. Do capítulo 5 a 12, nós vemos Jesus afirmando-se como o próprio Deus encarnado, mas os homens, a grande maioria, não cria. E aparece então a oposição ao Senhor. Dos capítulos 13 a 17, nós vemos a preparação de Jesus Cristo para a grande missão que os seus apóstolos, os seus discípulos estavam sendo preparados, e a própria preparação para aqueles momentos finais, quando ele será levado para a cruz e ressuscitará. Dos capítulos 18 a 21, nós vemos a rejeição do Filho de Deus. Se nós pudéssemos, em uma frase, descrever João, nós poderíamos dizer que João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, narrado com uma perspectiva pós-ressurreição. João foi testemunha ocular de todos os fatos, e ele escreve o seu evangelho após a morte de Jesus, e ele consegue ter uma visão pós-ressurreição que torna o seu evangelho muito mais claro e objetivo, no sentido de apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus e uma proposta de salvação para todo aquele que crê. Algumas características desse evangelho, como nós falamos antes, João era o irmão mais jovem de Tiago, ele deveria ter aproximadamente 25 anos quando ele aceita o convite de Jesus Cristo, convite que foi feito quando ele, o irmão Tiago e o seu pai estavam num barco prontos para pescar.
e ele é da família de um pescador que, tudo indica, tinha uma situação um pouco melhor naquela região, uma situação financeira um pouco melhor. Ele fazia parte, juntamente com Pedro e Tiago, do círculo íntimo dos 12 discípulos de Cristo. É claro que João era judeu, né? E foi testemunha ocular, como eu falei antes, de tudo que registrou. Você pode encontrar algumas referências, por exemplo, em João 13, 23, João 19, de 26 a 27, e João 19, 35, onde ele registra a sua participação nos eventos que estavam ocorrendo. 3 momentos importantes João participa do ministério de Jesus. O primeiro momento importante é na ressurreição da filha de Jairo. Depois, no momento da transfiguração e depois no jardim do Getsemane. Ele foi autor, a gente não pode esquecer, que João foi autor de 3 epístolas e também do livro de Apocalipse. Nós podemos destacar 5 características marcantes desse Evangelho de João. Podemos dizer, por exemplo, que 90% do que nós lemos no Evangelho de João, nós não leremos nos outros 3 evangelhos. E outra coisa importante que a gente precisa destacar é que João traz foco a 4 longos discursos de Cristo e que são apresentados com grande ênfase. Por exemplo, quando Jesus se autodenomina o pão da vida, está lá em João 6, de 22 a 40. Ou também quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, lá em João 8, 12 a 20. O bom pastor, lá em João 10, do versículo 1 ao versículo 18. E também quando Jesus está no cenáculo com seus discípulos. Lá, inclusive, de João 14 a 16, nós vemos aquela palavra maravilhosa de Jesus se apresentando como a própria videira, né? E como Deus, o seu Pai, o agricultor, e que nós, seus discípulos, seríamos os ramos dessa videira. Nesse capítulo 15, Jesus Cristo chama a nossa atenção para 2 características importantes que destacariam um verdadeiro discípulo de Jesus. Lá no versículo 8 do capítulo 15, ele diz que o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uma característica, se nós queremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, temos que dar frutos. A outra característica está lá no versículo 17. Outra característica de um discípulo do Senhor Jesus. Ele diz: este é o meu mandamento, ame-se uns aos outros. Uma outra característica nossa como discípulo do Senhor Jesus é que nós temos capacidade e, acima de tudo, poder do céu para que nós possamos conseguir amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, coisa que nós sabemos que não é tão fácil assim por nós mesmos. Os debates de Cristo também receberam destaque, alguns aconteceram em ambientes extremamente tensos e outros em ambientes um pouco mais tranquilos. Podemos ver esses debates em João 5, em João 8, em João 10, em João 12, em João 5, por exemplo, quando ele cura aquele paralítico, e os judeus não se conformam de Jesus ter transgredido a lei e curado aquele homem num sábado. Uma outra característica desse evangelho
diz respeito aos diálogos de Cristo e revela alguns diálogos notáveis. Ele, em João capítulo 1, dos versos 35 a 51, nós podemos ver João descrevendo a respeito de como os primeiros discípulos são chamados. No capítulo 3, nós vemos aquele encontro maravilhoso de Jesus com aquele mestre da lei, Nicodemos, e a gente percebe que Nicodemos conhecia muito da lei, mas conhecia muito pouco do amor de Deus. Como a maioria dos judeus e como a maioria de nós, às vezes conhecemos muito a lei e às vezes não conhecemos o verdadeiro amor de Deus. E é por isso que ele percebendo isso no coração daquele homem, ele diz: é necessário vos nascer de novo. Aquele diálogo também de Jesus com aquela mulher samaritana, onde ali ele se torna explícito dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Messias. E lá isso está lá em João capítulo 4, e através daquela conversa particular com aquela mulher samaritana, rejeitada, né? Jesus deixa claro para aquela mulher a necessidade de arrependimento e de perdão de seus pecados. Nós também encontramos em João dados interessantes em um momento marcante na família de um homem chamado Lázaro, né? Quando Jesus faz aquele milagre ressuscitando Lázaro, seu amigo. Vemos também que uma característica desse evangelho é que João trabalha com as características, as categorias, aliás, deste mundo e o mundo de cima. Ele fala sobre luz e fala sobre trevas. Então há um dualismo muito grande nesse livro. João, como eu disse antes, ele foi o último apóstolo a morrer. E o vocabulário de João é talvez o vocabulário mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são os mais profundos. Aliás, quando a gente fala em pensamentos profundos e escritos profundos desse apóstolo, a gente logo lembra daquele versículo que eu creio que todos nós conhecemos de cor. João 3,16. E eu tenho certeza que quando eu falei esse versículo, você que está me vendo nesse vídeo, já deve estar começando a recitá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse livro, nesse Evangelho de João, há mais sobre o Espírito Santo do que em qualquer dos outros evangelhos juntos. Há uma coisa muito interessante, é o número 7 nesse evangelho. 7 é o número-chave para significar alguns pontos notáveis no evangelho de João. São 7 sinais, 7 testemunhos e 7 confissões. E essa divisão possibilita a nós entendermos algumas nuances interessantes desse evangelho. Por exemplo, os 7 sinais de Cristo. E são 7 milagres que Jesus Cristo realizou, do quais 5 são registrados somente por João. Eles são registrados para comprovar que Jesus Cristo tinha poder e era divino. As reações para quem presenciou esses milagres foram diferentes. Alguns creram, mas outros simplesmente negaram. E pior do que negar é que a partir do momento que negaram, começaram a perseguir o Senhor Jesus.
Nós podemos rapidamente enumerar esses milagres, e tem um particularmente que me toca, porque foi o primeiro milagre que eu ouvi a respeito de Jesus numa igreja lá do subúrbio do Rio, quando eu me converti aos 11 anos de idade, que fala a respeito da transformação da água em vinho. E mostra, demonstra o poder de Jesus sobre os elementos naturais da natureza. Outro milagre é a cura do filho de um nobre e a demonstração de poder de Jesus apesar da distância. Você poderá ver isso lá em João 4, versículos 46 a 54. A cura de um homem paralítico que para Deus não tem tempo, e aquele homem tinha bastante tempo naquela condição. E você pode ver esse milagre em João 5, de 1 a 9. A alimentação dos 5.000 com pães e peixes, que está lá em João 6, do versículo 1 a 14, mostrando o poder de Deus sobre todas as necessidades do homem. Em João 6, 16 a 21, Jesus anda sobre as águas e mostra seu poder sobre a natureza. Lá em João 9, de 1 a 12, a cura do cego, nós citamos ainda há pouco, e mostra Jesus curando um homem apesar da dificuldade. Encontramos também a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, do versículo 1 a 46. Mas esse evangelho também fala dos 7 testemunhos. E aqui são declarações de pessoas que conviveram ao lado de Jesus, fazem a respeito do Mestre. Em João 1,34, João Batista declara: Ele é o Filho de Deus. Em João 1,41, André, um dos discípulos convocados, diz: achamos o Messias. Natanael, também um dos discípulos, lá em João 1,49, diz: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Pedro declara em João 6,69, Tu és o Santo de Deus. Marta fala a respeito de Jesus dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso está lá em João 11,27. Tomé, o incrédulo, ele diz em João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. E João, em João 20, 31, declara também: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Nós temos também nesse evangelho 7 reivindicações de Cristo. Ele mesmo se autodefinindo. Ele diz, e é importante a gente observar que, por exemplo, quando ele diz eu sou, ele indica claramente a sua divindade, como sendo o próprio Deus. Ele diz eu sou o pão da vida, em João 6, 35. Ele diz eu sou a luz do mundo, em João 8, 12. Eu sou a porta, em João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, em João 10, 11, 14. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. E conforme falamos antes, eu sou a videira verdadeira. Isso está em João 15, 1. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho da Fé. Segundo um professor conhecido lá do Instituto Palavra da Vida, do Seminário Palavra da Vida, ele define que o Evangelho de João poderia ser chamado de o Evangelho do conflito entre a fé
e a incredulidade. Porque desde o princípio até os eventos finais narrados nesse livro, a apresentação do Messias sempre provocava ou confiança ou incredulidade, com os resultados naturais para quem confia, salvação, e condenação para aqueles que não creem. João 20, 30, 31, que foi um versículo que nós lemos como um versículo-chave desse livro, ele pode definir resumidamente essa essência apologética do livro, né? Ele fala de sinais, ele fala de creiais e ele fala de vida. Esse versículo fala e reforça essas três palavras. Creiais, essa palavra a gente encontra ela no Evangelho de João cerca de 100 vezes, com variações, e significa a entrega total e plena a Cristo, o entendimento do que é ser uma igreja verdadeira. Vida é o que é concedido com a salvação. É a mais alta experiência que um homem pode experimentar. Lá no capítulo 17, verso 3, João escreve: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Muitos entendem que João foi escrito para combater uma ideia que se fazia divulgar naquela época de Jesus, onde alguns acreditavam que Jesus Cristo era um fantasma. E João rebate essa ideia, inclusive escrevendo em sua carta, em 1 João 4,2, dizendo o seguinte: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. O fato é que o Evangelho de João comprova tanto a humanidade quanto a divindade do Senhor Jesus. Quando ele declara e o Verbo se fez carne, quando ele declara que Jesus estava cansado da viagem, ou então quando Jesus pede água àquela mulher samaritana, dá-me de beber, ou quando João diz que Jesus chorou, quando ele fala que ele estava angustiado em sua alma, lá em João 12, em todas essas ocasiões, nestes momentos, João revela a humanidade de Cristo, mas ao mesmo tempo ele reforça a sua divindade quando ele diz: o Verbo era Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, a mim vê o Pai. Senhor meu e Deus meu. Então são evidências dessa divindade de Cristo. Cristo foi identificado neste livro como o homem chamado Jesus. Você vai encontrar essa declaração de João lá em João 9:11. Mas ele é também, e acima de tudo, identificado como o Santo de Deus. João 6:69. Sem dúvida nenhuma, esse Evangelho de João é peculiar. E esses detalhes e as similaridades de João nos auxiliam a ter mais ferramentas em defesa da nossa fé. Se você me perguntasse qual é o versículo, Renato, que na sua opinião traduz tudo aquilo que João tentou
passar para nós através deste evangelho, na minha opinião, esse evangelho está resumido em um versículo que está lá no capítulo 1, versículo 12. Algumas vezes as pessoas nos falam que todos nós somos filhos de Deus. Isso está errado, segundo a Escritura. Não somos todos filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles que aceitam Jesus Cristo como o Senhor. E o texto que diz isso está em João capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você já ouviu a mensagem do Evangelho, se você creu em Jesus Cristo como Filho de Deus e o teu Salvador pessoal, glórias a Deus por isso. Se você ainda não teve oportunidade de confessar Jesus Cristo como teu Senhor, se você ainda não creu no teu coração, hoje é o tempo para que você possa desfrutar dessa promessa e tornar-se filho de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Possamos ter uma semana abençoada e no próximo domingo iniciaremos o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Conto com você, se puder, dar uma lida no livro para ajudar ao melhor entendimento, tá bom? Fique com Deus.